Boa tarde, caros companheiros, do canal, parceiros. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura da ideologia alemã do Marx e do Engels, da Boitempo. Mas antes, ontem eu cometi uma falha, de não me apresentar antes. Eu sou a professora Marta Dantas, professora da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, efetiva, e também doutoranda do curso de doutorado em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, da linha Educação Estética e Sociedade. E a gente vai dar continuidade hoje com a leitura muito gostosa. Eu amo ler, e o conhecimento empodera, não no sentido de trazer poder, mas você ter condição de conversação, trocar ideias, refletir sobre determinadas temáticas. E vamos nós sobre a tradução que se encontra na página 17 da edição da Boitempo do ano de 2007, edição 2007. Então, quem tem essa coleção, essa obra, a minha é de 2007 e da editora Boitempo. Sobre a tradução. Saídos da obscuridade em 1921, os textos que compõem a ideologia alemã ainda aguardam edição definitiva. No árduo trabalho da editoração dessa obra inacabada, dotada de inúmeras lacunas e imprecisões, com algumas páginas faltando e outras tantas roídas por ratos, instalou-se desde o início uma grande controvérsia sobre sua verdadeira forma final. A polêmica girou fundamentalmente em torno do capítulo 1, Feuerbach, melhor dizendo, deixado pelos autores como um conjunto de rascunhos e anotações esparsos. No contexto da luta ideológica da época, que confrontava stalinistas e social-democratas, era necessário que o primeiro capítulo de A Ideologia Alemã fosse apresentado não como uma formulação incompleta, tão vigorosa quanto irregular, de uma visão materialista do mundo, mas com a inequívoca exposição inaugural de um novo método, o materialismo histórico dialético, do qual, dizia-se, dependia o futuro das massas trabalhadoras. Essa luta ideológica explica por que, em 15 de fevereiro de 1931, o David Razanov, eu não sei falar alemão, então diretor do Marx Engels Instituto, de editor de Marx Engels, da Mega, acabou preso pela polícia de Stalin e substituído por Vladimir Adoraskevich. Rajazanovski fora responsável pela primeira edição do capítulo 1 Feuerbach, publicada em alemão em 1926, no primeiro volume do Marx Engels Archives. Apesar de problemática quanto à constituição do texto, a edição de Rajazanovski tinha, entre muitos outros méritos, o de reconhecer o caráter inacabado do manuscrito, tal como este fora deixado pelos autores. Na nota editorial dizia-se: a primeira parte
de A Ideologia Alemã não foi levada até o fim nem elaborada num todo unitário. Suas partes não formam nenhuma unidade. Afirmação que, diga-se de passagem, estava em perfeita harmonia com o próprio Engels reconhecia já em 1888. A sessão sobre Feuerbach não estava acabada. A parte que foi concluída consiste numa apresentação da concepção materialista da história, que só prova o quão incompletos ainda eram, à época, nossos conhecimentos sobre a história econômica. A própria crítica da doutrina feuerbachiana padece dessa incompletude, bastante diferente, porém era o juízo expresso na introdução ao volume I5 da Mega 1, já sob o comando de seu novo editor. Em nenhuma outra obra de juventude encontramos as questões fundamentais do materialismo dialético esclarecido de forma tão completa e exaustiva. O capítulo 1, Feuerbach, contém a primeira exposição sistemática de sua concepção histórica, filosófica, da história econômica do desenvolvimento dos homens. Apresenta a união de dialética e materialismo num todo unitário, indiviso, expressa a grande virada revolucionária dos autores com a criação de uma verdadeira ciência das leis, de desenvolvimento da natureza e da sociedade, etc. E foi assim, em suma, que o capítulo 1, Feuerbach, passou a ser editorialmente construído como um texto ideologicamente correto e dotado de uma coerência sistemática. O trabalho de desconstrução do capítulo 1, Feuerbach, seria possível apenas décadas mais tarde, no âmbito da Mega 2, cuja orientação editorial deixava de ser política e ideológica e assumia um caráter progressivamente crítico filológico. Tratava-se agora não mais de montar os textos e preencher suas lacunas, a partir de suposições arbitrárias e imperativos externos ao trabalho editorial, mas ao contrário, de reproduzi-los de forma exata como Marx e Engels os havia legado. Em sua pré-publicação no Marx Engels Labouk 2003, que serviu de base para a primeira parte da apresentação da presente tradução, os manuscritos do capítulo Feuerbach aparecem em sua fragmentação originária, dispostos em partes independentes e em ordem cronológica. Evidencia-se assim que a crítica a Feuerbach foi escrita não antes, como até então se imaginava, mas ao longo e depois da elaboração dos capítulos 2, São Bruno e São Max. Além disso, essa nova edição demonstra que a redação da obra se inicia como o artigo contra Bruno Bauer, escrito por Marx logo após a publicação de A Sagrada Família. Esse artigo, traduzido para o português pela primeira vez, passa doravante a integrar o conjunto de textos da ideologia alemã. A adoção desses critérios editoriais nos trouxe, não obstante, novas dificuldades
e nos obrigou a fazer algumas adaptações em relação ao original. As páginas dos manuscritos, Felbar e História, foram divididas pelos autores em duas colunas. Na coluna da esquerda encontra-se o texto principal. Na coluna da direita, Marx e Engels realizam anotações, acrescentam trechos ou desenvolvem temas paralelos. Nas edições anteriores, baseadas na Mega 1 ou na Webk, grande parte dos textos mais longos que se encontram na coluna da direita foi incorporada ao texto principal, mesmo quando não havia indicação precisa da intervenção dos autores ou do lugar correto onde a inserção supostamente deveria ser feita. No Marx Engels Jabot, 2003, o manuscrito é reproduzido de acordo com o original, isto é, em duas colunas, o que de certo modo aumenta a cientificidade da edição, porém dificulta a leitura. Em nossa tradução, a fim de evitar a divisão em duas colunas, optamos pelo uso de notas de rodapé, inserindo a chamada para a nota na altura em que o texto da coluna da direita tem início no original. O prólogo, Vored, que nas edições anteriores aparece como o primeiro texto da ideologia alemã, foi escrito somente depois de pronta a prova de impressão do capítulo 3 São Marx. Por não integrar cronologicamente o grupo de manuscritos que compõem o capítulo 1, Felbach, decidimos-nos por colocá-lo no apêndice. Rubens Enderle. Essa é a parte da tradução. Em seguida, a gente vai se encontrar com a primeira parte do livro, da obra, artigos, rascunhos, textos prontos para impressão e anotações referentes ao capítulo de Felbar e São Bruno. Volume 1 vem crítica da mais recente filosofia de seus representantes, Felbar, Bauer e Stinner. Então, eu vou dar início aqui ao título que tem como na página 25, contra Bruno Bauer, dia 20 de novembro de 1845. O texto começa assim: Bruxelas, 20 de novembro. Na Vanguard, terceiro volume, página 138, Bruno Bauer balbucia algumas palavras em resposta ao escrito de Engels e Marx. A Sagrada Família ou A Crítica da Crítica, 1845. Desde o começo, Bauer afirma que Engels e Marx não o teriam entendido. Repete com a mais cândida ingenuidade suas velhas e pretensiosas fraseologias, de A muito reduzidas a nada, e lamenta o desconhecimento daqueles autores acerca de seus apontamentos sobre o perpétuo lutar e vencer, o destruir e criar da crítica, de como a crítica é a única força da história, de como o crítico, e somente ele, foi o único a destruir a religião em sua totalidade e o Estado em suas diversas manifestações, de como o crítico trabalhou e ainda trabalha
e o que mais se possa encontrar em queixumes sonoros e em derramamentos patéticos como esse. Em sua própria resposta, Bauer nos dá de imediato uma nova prova decisiva de como o crítico trabalhou e ainda trabalha. O laborioso crítico acha ser mais adequada ao seu desígnio não tomar por objeto de suas proclamações e citações o livro de Engel e Marx, mas sim uma medíocre e confusa resenha deste livro publicado no Vesparschick da Bolt, de maio, página 208, uma escamoteação que ele, com precaução, critica oculta de seu leitor. Este árduo trabalho de copista só é abandonado por Bauer quando ele professa um dar de ombros monossilábico, porém pleno de significado. A crítica limita-se a dar de ombros, dado porque ela não tem mais nada a dizer. Ela encontra sua salvação nas omoplatas, não obstante seu ódio contra o sensível, que ela só consegue conceber sob a forma de um cajado, instrumento de pastoreio bem adequado à sua rudeza teológica. Tomada de uma sofreguidão sinótica, o resenhista da Westfália produz sínteses ridículas que estão em contradição direta com o livro por ele apresentado. O laborioso crítico copia do resenhistas, atribui isso a Engel e Marx, e voltando-se triunfante para a massa crítica, que ele fulmina com um olho enquanto com o outro lhe dirige uma coquete piscadela, grita: vejam isto, meus inimigos. Reunamos então, palavra por palavra, as peças documentais. Diz o resenhista Dumboldt, para ferir mortalmente os judeus, ele, Bauer, os transforma em teólogo, e a questão da emancipação política é por ele transformada na questão da emancipação humana para destruir Hegel. Ele o transforma no senhor Hirques. E para se ver livre da Revolução Francesa, do comunismo, de Feuerbach, ele grita: massa, massa, massa. É uma vez mais massa, massa, massa. Ele a crucifica para a bênção do Espírito, que é a crítica à verdadeira encarnação da ideia absoluta em Bruno. Página 212. Diz o crítico laborioso: o crítico da crítica torna-se infantil ao final. Faz sua aparição como um Alerquim no Teatro Mundi e quer nos fazer crer com toda seriedade. Ele afirma que Bruno Bauer, para ferir mortalmente os judeus, etc. Segue-se então literalmente a passagem inteira de Dumboldt, passagem que não se encontra em nenhum lugar da Sagrada Família. Comparemos esse texto ao contrário com o posicionamento da crítica em relação à questão judaica e à emancipação política, tal como ele é exposto na Sagrada Família, nas páginas 163 a 185. Entre outras, ou com sua postura diante da Revolução Francesa,
página 185 a 195, ou com seu comportamento em relação ao socialismo, ao comunismo, página 22 a 74, página 211, página 243, 244. E a seção inteira sobre a crítica como Rodolphe, príncipe de Gerontin, página 258 a 333. Sobre a posição da crítica em relação a Hegel, vê o segredo da construção especulativa e as seguintes observações mais adiante sobre a postura da crítica em relação a Feuerbach. E, finalmente, sobre o resultado e a tendência das batalhas críticas contra a Revolução Francesa, o materialismo e o socialismo. A partir dessas citações, pode-se-á perceber que o resenhista da Westfália faz de todos esses argumentos o resumo mais caientro, ridicularmente errôneo e só existente em sua imaginação. Um resumo que o puro e laborioso crítico copia do original como habilidade criadora e destruidora. Em frente. Diz o resenhista, leia-se Bauer, em que ele tenta provar que se antes era perturbado pelo preconceito da massa, aquele preconceito, por sua vez, não passava de uma aparência necessária da crítica. É retrucada por Marx com a oferta do seguinte pequeno tratado escolástico: porque a concepção da Virgem Maria teria de ser provada desde já pelo senhor Bruno Bauer, etc. Diz o laborioso crítico, ele quer que saibamos e acredita do fundo do seu próprio espírito embusteiro que se Bauer se via perturbado pelo preconceito da massa, tal perturbação deve ser concebida apenas como uma aparência necessária da crítica e não com base no necessário percurso de desenvolvimento da crítica. E nos oferece como retruque a uma tal frívola autoapoteose o seguinte pequeno tratado escolástico: por que a concepção da Virgem Maria? A Sagrada Família, o leitor pode encontrar uma seção inteira dedicada à autoapologia de Bruno Bauer, em que não se encontra, infelizmente, nenhum vestígio do referido pequeno tratado escolástico, não sendo este, portanto, de modo algum, oferecido como réplica à autoapologia de Bruno Bauer, bem ao contrário do que imagina o resenhista da Westfália e daquilo que o serviçal Bauer parcialmente copia, até mesmo entre aspas, como se fossem citações da Sagrada Família. O breve tratado se encontra noutra seção e noutro contexto. Qual a importância disso? É algo que o próprio leitor poderá atestar e então poderá admirar uma vez mais a pura perspicácia do laborioso crítico. Por fim, exclama o laborioso crítico: foi com isso, quer dizer, que com as situações que Bruno Bauer toma de empréstimo e imputa sorrateiramente aos autores da Sagrada Família, que Bruno Bauer naturalmente teve de lutar com braveza, elevando a crítica à razão. Marx nos dá, na verdade, uma peça em que ele mesmo entra em cena, ao final, como o mais divertido dos comediantes. Para entender
na verdade, deve-se saber que o resenhista da Westfália, para quem Bruno Bauer trabalha como copista, ditou para seu crítico e laborioso escriba as seguintes palavras ao pé da letra: o drama histórico mundial, quer dizer, a luta da crítica baueriana contra a massa, dilui-se sem muito esforço na mais divertida comédia. Neste momento, o desditoso copista é assaltado pela ideia de quem transcreve seus próprios juízos. É algo que está acima de suas forças. Em verdade, escreve, interrompendo o ditado do resenhista da Westfália. Em verdade, Max, o divertido comediante. E enxuga, então, o suor frio de sua testa. Ao buscar refúgio na mais desajeitada escamoteação, no mais deprimente truque de prestidigitação, Bruno Bauer acaba por confirmar, em última instância, a sentença de morte que Angel e Max lançaram sobre a Sagrada Família. A gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente vai estar ouvindo, né, o Feuerbach e História, rascunhos e anotações em novembro de 1845 a meados de abril de 1846. E assim a gente segue passeando pela obra A Ideologia Alemã. Um abraço a todos, obrigado e aguardem as novas postagens. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar lá o seu like para a professora Marta Dantas, que está nesse projeto de compartilhar saberes, né? Compartilhar obras que a gente inicia com Max, mas a gente vai passar também pelo Lukács ou outra obra que vocês tenham interesse. Um abraço.